Dear Lord Jesus, we lift it to every person attending this camp. Senhor, nós trazemos a tua presença cada pessoa que está nesse Every acampamento. member of our family back at home. Cada pessoa, cada membro da família. Every friend of ours that have asked us for prayers. Cada pessoa, cada amigo que pediu por oração. And Lord, everyone across this whole land and the whole world that needs your healing and deliverance. Cada pessoa no Brasil, no mundo que precisa da sua cura e libertação. Praise the Lord Jesus. Thank Louvado you, seja, Lord. Senhor. Glorify your holy Glorificado name, seja, Lord. Senhor. Hallelujah. Aleluia. Jesus. Praise the Lord. Glória a Deus. Outro Deus no mundo. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Pode ser mais forte. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos porque pela cruz remistes o mundo. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Para encerrar, vocês, aleluia. 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 Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos cantando o refrão do nosso salmo. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças, não te esqueças. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças, não te esqueças. Mais uma vez.
Once I went to a Bible bookshop Certa vez eu fui a uma livraria de Bíblias and there I saw a little book e lá eu vi um pequeno livro. and the title of the book was The Gospel in Many Languages. E o título do livro era o Evangelho em várias línguas. And the subtitle of that book was The Gospel in almost 1,000 languages. E o subtítulo era o Evangelho em mais ou menos 1000 línguas. So I bought that book Então eu comprei aquele livro, because I was wondering how that little book could contain the whole gospel translated into so many languages. porque eu estava imaginando como é que aquele livro tão pequeno poderia ter o Evangelho traduzido em tantas línguas diferentes. But when I bought that book, Mas quando eu comprei aquele livro, I realized that it was only one verse of the gospel that was translated. eu então fui verificar que era apenas uma palavra do Evangelho que era traduzida. And so now I was wondering which particular verse the compiler thought it was so important as to call it the gospel. E eu estava pensando, que palavra é essa que era tão importante para que essa pessoa chamasse aquele livro de Evangelho? And then I realized it was that particular verse which for most people is their favorite gospel verse. E eu então percebi que era aquela palavra que está no Evangelho favorito das pessoas. And for most people it is like the summary of the whole Bible. E para algumas pessoas aquela palavra é como um resumo da Bíblia inteira. And what was that verse? E qual foi aquela palavra? We heard it in today's gospel. Nós ouvimos neste Evangelho de hoje. Today is the feast of the exaltation of the cross. Hoje é a festa da exaltação da Santa Cruz. And that verse is John 3:16. E essa palavra está em João 3, versículo 16. Repeat that verse. Vamos repetir esse versículo da Bíblia? João 3, versículo. Repeat, only say John 3:16. Vocês vão repetir só dizendo João 3,16. Again, louder. Outra vez, mais alto. So now I hope you will never forget that verse. Eu espero que vocês nunca mais esqueçam desse versículo da Bíblia. Why is this particular verse like the summary of the whole Bible? Por que esse versículo em particular é como um resumo da Bíblia inteira? Because it contains all the 6 important elements of the gospel proclamation. Porque ele contém os 6 elementos mais importantes da proclamação do Evangelho. Number 1. Primeiro, Who is it that loves us? quem é esse que nos amou? And for St. John, it is God that loves us. E como São João diz, é Deus que nos ama. And therefore we must never forget this is the foundation of the whole gospel proclamation. Nós não podemos esquecer que isso é o fundamento de toda a proclamação do Evangelho. God loves us. Deus nos ama. As simple as that. É simples assim. Can anything be simpler than God loves us? Pode ter algo mais simples do que isso? Deus nos ama. And that's the first thing that the gospel tells us. God loves us. E é a primeira coisa que o Evangelho nos diz. Deus nos ama. Secondly, whom does God love? Em segundo lugar, a quem Deus ama? And for St. John, God has so loved the world. E São João diz, Deus amou tanto o mundo. The world for St. John does not mean the world of nature. E o mundo que São João descreve não é o mundo da natureza. It's not the sun and the moon and the mountains and the valleys. Não é o sol, a lua, as montanhas e os vales. For St. John, the word, which is cosmos in Greek, means people. Para São João, a palavra que em grego cosmos significa pessoas. And not just persons considered in themselves,
E as pessoas também não podem ver isso dentro delas mesmas. but persons who are considered as opposing God. Essas pessoas assim, elas são consideradas como aquelas que fazem oposição a Deus. As people who have put themselves in a position anti-God. Pessoas que se colocam, vendo esse mundo como São João, como ele está dizendo, se colocam na posição como contrárias a Deus. And that's why whenever John speaks about the world, Por isso que toda vez que João fala da palavra, he always speaks about it with great aversion. toda vez que John always speaks about it with great aversion. Sim, toda vez que João fala dessa parte, ele fala com uma grande aversão. As if he does not like this world. Ele fala dessa palavra mundo como se ele não gostasse dessa palavra mundo. Which God loves. Mas ele fala sobre o amor de Deus. And therefore what St. John is saying, this world which I don't like, God has so loved. E São João fala, esse mundo que eu não gosto, Deus amou tanto. If you want to know what is this world, E se vocês querem saber que mundo é este, you just have to read the newspapers every day. que mundo é esse que São João tinha versão? Leiam os jornais todos os dias. And the news we get every day is that the world is becoming worse and worse. As notícias que lemos todos os dias e vemos é que o mundo está se tornando cada vez pior. In spite of all the tremendous inventions and discoveries of today, Apesar de todas as grandes invenções e descobertas do mundo de hoje. just imagine what can be done by a computer. Imagine o que pode ser feito por um computador. But are all these great discoveries and inventions making the world a better place to live in? Mas todas essas descobertas e invenções estão tornando o mundo um lugar melhor para se viver? When you look at the world around us, we find hate and murder and all types of disasters. Quando olhamos o mundo à nossa volta, só encontramos ódio, assassinatos, desastres. Not just natural disasters, but man-made disasters. Não só desastres naturais, mas também desastres provocados pelos homens. And still St. John says, Então São João diz, this world which is so bad and corrupt, God still loves. São João diz, esse mundo que é tão corruptivo, tão mau, ainda assim Deus o ama. And therefore we must not forget the second part of this verse. Nós não podemos também esquecer da segunda parte desse versículo. Whom does God love? Quem Deus ama? A quem Deus ama? Not just the good people and the holy people, but the bad people, the sinners. Não só as pessoas santas, as pessoas boas, mas as pessoas más, os pecadores. Thirdly, Em terceiro lugar, how does God love the world? como que Deus, de que forma Deus ama o mundo? For St. John, the proof that God loves the world is that he has sent his son Jesus. A prova que São João diz é que ele tanto ama o mundo é que ele enviou o seu filho Jesus. For St. John, Jesus is the sign and evidence of God's love. Para São João, Jesus é o sinal e a evidência do amor de Deus. God has so loved the world Deus tanto amou o mundo that he has sent his son Jesus, que enviou o seu filho Jesus, his only son. o seu único filho. And the word only in Greek means everything, the best. E em grego isso significa tudo, o melhor. That all that God had is given to us. Tudo que Deus tinha de mais precioso, Ele deu para The cada um best de he nós. had was his only son. E o que melhor que Deus tinha era o seu único filho. Suppose a mother or a father loses their only child, can you imagine what they feel? Imagina o pai e uma mãe que perdem o seu único filho. Vocês podem imaginar o que eles sentem? Which parents would want to sacrifice their only son for whatever? É difícil para eles sacrificarem o seu único filho por qualquer coisa que seja. You know the story of Abraham and his son Isaac. Vocês conhecem a história de Abraão e do seu filho Isaque. And still this verse says God has so loved the world that he has given his only son Jesus. E ainda esse versículo diz que Deus amou tanto o mundo que Ele
deu para o mundo seu único filho, And for Jesus. Christianity, Jesus is a sign of God's love. E para o cristianismo, Jesus é o sinal do amor de Deus. Number 4, Número 4. why has God sent His Son Jesus? Por que Deus enviou o seu filho Jesus? St. John is very clear in saying São João é muito claro quando ele diz: that God sent His Son Jesus so that we may not die, Ele enviou o seu filho Jesus para que nós não morrêssemos, perecêssemos, that we may not be oppressed by the enemy, que não fôssemos oprimidos pelo inimigo, that we may not be sick. para que nós não fôssemos, Sick. para que não ficássemos doentes, That we may not be burdened by anything. que não tivéssemos o peso, ficássemos com um fardo por qualquer coisa que seja. To use the language of the gospel, Então usamos a linguagem do Evangelho. God has sent His Son Jesus so that we may be saved. Então, usando as palavras do Evangelho, o Senhor enviou seu filho Jesus para que pudéssemos ser salvos And forgiven and liberated. e perdoados e libertados. Is that all? Foi só por isso? Not yet. Ainda não, não só isso. Number 5. Número 5. God has sent His Son Jesus for a greater purpose, O Senhor enviou seu filho Jesus por um propósito ainda maior, so that we may have a new life. para que pudéssemos ter uma vida nova. Not only that we may not die, but we may live in a new way. Não para que não pudéssemos mais morrer, mas que pudéssemos viver de uma maneira completamente nova. As Jesus says in John 10:10, E o Senhor Jesus diz no Evangelho de João 10, versículo 10, all others have come to destroy and to kill. outros vieram para destruir e matar. I only have come to give life, E eu vim para dar vida, and life in its fullness, e vida em abundância, a new life. vida em plenitude, uma nova vida. How often you'll find the word new life occurring in the Bible? Todos aqueles que acreditam nessa vida nova, de acordo com o que a Bíblia diz. God has sent His Son Jesus to give us a new life, a new power, a new strength, O Senhor enviou Jesus para nos dar uma nova vida, uma nova força, um novo poder, to make us completely new. para nos fazer completamente novos. Is that all? E é só isso? Number 6. Número 6. What is the only condition God wants from us? Qual é a única condição que o Senhor pede de cada um de nós, exige de cada um de nós? And the answer of St. John is E a resposta de São João é: no condition. não há nenhuma condição. I know you will tell me that the verse says Eu sei que vocês vão me dizer que o versículo diz that God has so loved the world that He sent His Son Jesus, que o Evangelho diz que Ele ama tanto o mundo que enviou o seu Filho Jesus, so that those who believe may not perish but may have eternal life. para aqueles que creem não morram, mas para que tenham vida eterna. But what does it mean that those who believe? O que significa isso para aqueles que creem? It means that I have to do nothing. Significa o seguinte: eu não tenho que fazer nada. I have to do nothing to work my salvation and my new life. Eu não tenho que salvar a mim mesmo, fazer alguma coisa para que eu possa me salvar, para ter uma vida nova. To believe means to allow God to do everything. Acreditar significa permitir que Deus faça todas as coisas. And therefore I prefer the translation that those who trust in Him. Então eu prefiro a tradução que diz que aqueles que confiam nele. Like a little baby trusts his mother. Como um pequeno bebê que confia em sua mãe. What's the baby doing? Nothing. O que o bebê faz? Nada. It's only allowing itself to be loved by the mother. Ele apenas permite ser amado por sua mãe. So what does it mean that those who believe? O que significa isso para aqueles que creem? It means that I allow myself to be loved by God. Significa que eu me permito ser amado por Deus. I have to do nothing. I don't have to work for my salvation. Eu não tenho que trabalhar por minha salvação, não tenho que fazer nada. I have to allow God's salvation to come down to me. Eu tenho que permitir que a salvação chegue até mim. And therefore I've begun this program by quoting John 3:16. Então eu começo aqui
todo esse encontro, né, me referindo a João 3, versículo 16. And I believe it is not a coincidence, but a providence that today is the feast of the cross. Eu não acredito que seja coincidência, mas sim providência ser o dia hoje da exaltação da Santa Cruz. Once I went to a shop in Singapore. Uma vez eu fui a uma loja em Singapura. It was a shop which had all types of stationery. Era um shopping que tinha todos os tipos de papelaria. And I looked at the title of that shop. E eu olhei o nome de uma loja específica. And what was the title of that shop? E qual era o nome daquela loja? Anybody can guess? Alguém aqui pode tentar adivinhar? It was John 3:16. O nome da loja era João 3, versículo 16. Is there any shop in Brazil that has the name like that? Tem alguma loja no Brasil que tem esse nome? Alguém conhece? So when I saw the title of that shop, Então, quando eu vi o nome daquela loja, I entered the shop eu entrei na loja. and I told the shopkeeper, E eu disse para a pessoa que estava ali cuidando da loja, o dono da loja, I said, I'm sure you're a Pentecostal. eu disse, eu tenho certeza que você é um pentecostal. And I said, I'm a Catholic priest. Não, ele disse para o padre, eu tenho certeza que você é um pentecostal. E o padre disse, eu sou um padre católico. But for every Christian, John 3:16 is the most important verse in the Bible. Para qualquer cristão, essa é a palavra mais importante da Bíblia, João 3, versículo 16. He was surprised that I spoke like that. He was surprised that I spoke Mas like ele that. ficou surpreso por eu ter falado aquilo. And then he gave me a pen, Então ele me deu uma caneta, a ballpoint pen. uma caneta esferográfica. And I took the pen in my hand. Peguei a caneta em minhas mãos. And what was written on that pen? E o que eu estava fazendo com aquela caneta? John 3:16. O que eu escrevi com aquela caneta? João 3,16. Once I gave this pen to a friend of mine to look at it. Na caneta estava escrito isso. E uma vez eu dei para um amigo olhar. But when I went to see him, he had disappeared. E eu dei para um amigo e quando eu fui procurar, a caneta tinha desaparecido. And I never got my pen back. E nunca mais consegui aquela caneta de volta. But what is more important than that pen is the verse John 3:16. Mais importante do que aquela caneta que eu adquiri é a palavra de João 3, versículo 16. So repeat that once again. Então repito mais uma vez. Once more. Mais uma vez. All right, because you have said it so loudly, I will tell you a story. Tá, porque vocês agora falaram bem alto, eu vou contar uma história para vocês. Would you like to hear a story? Querem ouvir a história que eu tenho para contar? Okay. I had to give a retreat to sisters in a town in South India. Eu tive que dar um retiro para umas irmãs numa cidade no sul da Índia. And it was the Carmelite sisters. Carmelite. Eram irmãs carmelitas. And when I went to their convent, E quando eu fui para o convento, I went to see the lecture room where I would be talking. eu fui ver a sala de palestras onde eu estaria falando. Then I went to see the chapel. Fui ver a capela. And there in the chapel, I saw the cross. E lá na capela eu vi a cruz. And I looked at that cross. E eu olhei para a cruz. It was the biggest cross I ever saw in a chapel. Era a maior cruz que eu já tinha visto numa capela. Coming down from the ceiling to the ground. Ela vinha do teto até o chão. And when I looked at that cross, E quando eu olhei para aquela cruz, the figure of Jesus seemed to be so alive a figura de Jesus parecia estar tão viva that all the narrative of Jesus' crucifixion came back to me. que tudo aquilo que Jesus viveu no crucifixo veio para mim. And I felt there was something holy and sacred in that chapel. E eu senti que havia algo sagrado e santo naquela capela. So what did I do? Então o que eu fiz? I told the sisters we're going to have everything in the chapel. Eu disse para as irmãs,
todo o nosso retiro vai ser aqui na capela. Not just the mass and the prayer, but even I will talk all the lectures and talks in the chapel. Não só a missa, as orações, mas as palestras, todo o trabalho será feito aqui na capela. The first time I ever did that, Foi a primeira vez que eu fiz aquilo, because the crucifix was so alive, porque o crucifixo era tão vivo. like this but much bigger, Era como esse, mas bem maior. and therefore we began the retreat. Então assim começamos o retiro. On the second day, I received a letter from a woman, No segundo dia de retiro, eu recebi uma carta de uma mulher, and she showed me that letter. e ela me mostrou aquela carta. It was written by a certain priest, now very famous in India, Aquela carta tinha sido escrita por um padre muito famoso na Índia. and the letter said, E a carta dizia: Dear Father Rufus, prezado querido Padre I'm Rufus, sending you this woman eu estou querendo te dizer que essa mulher, so that you can pray over her. estou te enviando essa mulher para que o Senhor possa rezar por ela. She needs help. Ela precisa de ajuda, She needs deliverance, ela precisa de libertação, because for 20 years she gets possessed very often. porque há 20 anos ela tem tido possessões com muita frequência. And then he signed his name. E ele assinou o nome dele. Then when I met the woman, she told me for 20 years she would fall anytime on the road. E ela dizia, quando ela então me encontrou, que há 20 anos ela caía na rua, sem nenhum motivo ela caía na rua. In her own room, sometimes she would see like a demon coming up. E às vezes ela via, quando ela entrava em um determinado lugar, como se um demônio estivesse surgindo. And that's why she went to this priest. E por isso mesmo ela procurou esse sacerdote. And since he knew I was giving a retreat, he sent her to me. E ele sabia que eu daria um retiro, então ele a enviou para mim. So what did I do? Então o que foi que eu fiz? I did not forget that cross. Eu não esqueci daquela cruz. Normally, I would have prayed over her in the parlor or in the room. Normalmente eu teria rezado por ela numa sala, But I brought her in the chapel mas eu a trouxe para a capela. and made her to sit on the chair in front of the cross. Eu a coloquei numa cadeira diante da cruz. And since I did not know her language, the sisters were translating her to me and me to her. Então, como ela falava uma outra língua, eu tinha uma irmã que traduzia, eu falando para ela e ela para mim. So when I looked at her, E quando eu olhei para ela, she had not yet looked up at the cross, not yet looked up. ela ainda não tinha olhado para a cruz. So I asked her, as I do every time, Então eu pedi a ela, como eu faço sempre, I said, who are you? eu perguntei: quem é você? And what did she reply? Eu quero essa resposta. Why do you ask me that question? Porque a resposta foi a seguinte: por que você está me fazendo essa pergunta? We have met one another very often before. Nós já nos encontramos várias vezes antes. So I did not ask her further questions. Então eu não fiz mais nenhuma outra pergunta. And then I began to pray for her. Depois então comecei a rezar por ela. And then as she looked at the cross, E depois ela olhou para a cruz all hell was let loose. e todo o inferno ali se apresentou. She began to look at the cross and speak in her language very harsh words to Jesus. Ela começou a olhar para a cruz e falar palavras muito duras para Jesus. And the nuns translated what she was saying to me. E a irmã traduzia o que ela estava dizendo para mim. The voice was saying to Jesus, As palavras que ela estava dizendo para Jesus: why have you brought me here before you? por que você me trouxe aqui diante de ti? I've been in this woman for 20 years. Eu estava dentro dessa mulher há 20 anos. This is my home. Essa casa é minha. And now I've been brought before you. E agora me trouxeram diante de ti. And therefore now I have to leave. E agora por isso eu vou ter que sair dela. I have to leave because you're still on that cross. Eu tenho que sair porque você ainda continua nessa cruz. And then she began to shout at him, E depois ela começou a gritar com Jesus: come down from that cross. desça dessa cruz. Come down from the cross. Desça dessa cruz. And when nothing was happening, E como nada estava acontecendo, the evil one in her began to give Jesus dirty bad words.
o inimigo começou a dizer para Jesus palavras sujas, muito ruins. And the nurse told me we cannot translate those words. E a irmã me disse, eu não posso traduzir essas palavras. And as if that evil one began to tell Jesus, come down from the cross, E assim, quando ele dizia, né, para Jesus, desça da cruz, then I realized who said the same words in the gospel. Then I realized who said the same words in the gospel. então aí eu percebi, né, me veio à mente as palavras que foram ditas no Evangelho. When you read the Passion narrative in all the 4 gospels, Quando nós lemos em todo o Evangelho, em todas as passagens do Evangelho, what were the priests and the Pharisees and the Sadducees telling Jesus on the o cross? que os príncipes, os saduceus e os fariseus estavam dizendo para Jesus na cruz? They said, come down from the cross, Eles diziam para Jesus, desça da cruz. and then we will believe in you. E daí assim as pessoas vão acreditar em você. And then I knew it was not the priests and Pharisees telling Jesus to come down from the cross. Então eu percebi que não era o príncipe dos fariseus que estava pedindo para Jesus descer da cruz. It was the same evil spirit in the woman 2,000 years ago telling Jesus to come down from the cross. Eu vi que no corpo daquela mulher era o mesmo espírito mau que há 2000 anos atrás estava dizendo para Jesus, desça da cruz. Even the soldiers were telling Jesus, come down from the cross. Até mesmo os soldados disseram para Jesus, desça da cruz. Even the passers-by who just happened to be that way began to tell Jesus, come down from the cross. Mesmo aqueles que estavam passando e não sabiam nem exatamente o que estava acontecendo, pediram para Jesus, desça da cruz. And then we will believe in you. E aí sim acreditaremos em ti. Even the thief on the left hand began to tell Jesus, come down from the cross. Mesmo o ladrão que estava na cruz disse para Jesus, desce da cruz e aí acreditarão em você. Save yourself and save us. Salve a você mesmo e nos salve também. And when Jesus was not coming down from the cross, E como Jesus não desceu da cruz, the thief on the left side began to curse Jesus. o ladrão ao lado esquerdo de Jesus começou a amaldiçoá-lo. And then I realized for the first time in my life E aí depois, então eu percebi pela primeira vez na minha vida that the last temptation of Jesus was not at the agony. que a última tentação de Jesus não foi na agonia, It was not in the Garden of Gethsemane. não foi no jardim do Getsêmani, It was on Mount Calvary. foi no Monte Calvário. It was not just 3 times, Não foi só 3 vezes, but 4 times. mas 4 vezes. The evil one began to tell Jesus to come down from the cross. O inimigo começou a dizer para Jesus, desce desta cruz. The evil one put his words on the lips of the Pharisees and the priests. Ele colocou o inimigo, a palavra nos lábios dos sacerdotes, dos fariseus, On the lips of the soldiers and the passers-by. nos lábios dos soldados, das pessoas que passavam por lá naquele And now momento. I heard with my own ears on the lips of this woman. E agora eu estava ouvindo, depois de tanto tempo, nos lábios daquela mulher. And Jesus did not yield to that last temptation. E Jesus não se entregou àquela última tentação. Se Because rendeu. if Jesus had come down from the cross, Porque se Jesus tivesse descido da cruz, we would have instead been crucified on the cross for our own sins. We would have been crucified. nós teríamos sido crucificados pelos nossos pecados, cada um de nós na cruz. But because Jesus decided to remain on the cross, Mas porque ele decidiu permanecer na cruz, we don't have to be crucified anymore. não precisamos mais ser crucificados. Jesus died for us. Jesus morreu por nós. Jesus was crucified for us. Ele foi crucificado por nós. And then I realized this was the last temptation of Jesus. E aí eu percebi então qual foi a última tentação de Cristo. Remember what Jesus told Peter. Lembra do que Jesus disse para Pedro? When Jesus told the apostles he had to go to Jerusalem and there he would suffer and be crucified, what did Peter say? Quando Jesus disse para os apóstolos, vocês têm que ir para Jerusalém, lá vocês vão sofrer e serão crucificados. O que Pedro disse para Jesus? Peter said that should never happen. Pedro disse, isso nunca vai acontecer. Who was telling Peter to tell Jesus not to be Quem crucified? estava dizendo a Pedro para falar isso para Jesus, para ele não, para que Jesus não fosse
ser crucificado? You know the answer. Vocês sabem a resposta? Jesus told Peter, "Get behind me, Satan." O que Jesus respondeu para Pedro quando Pedro disse para ele não fazer isso? Afasta-se de mim, Satanás. Just imagine Jesus calling the first pope Satan. Imagina Jesus chamando o primeiro Papa de Satanás. Don't tell that to the present pope. Não falem isso para o Papa atual. So Satan even used Peter, the first pope, so that Jesus would not be crucified. Satanás usou até Pedro, o primeiro Papa, para que Jesus não fosse para a cruz ser crucificado. And therefore, what did the present pope say? E, portanto, o que o Papa atual nos diz? He wrote a letter for Lent. Ele escreveu uma carta. And what was the title of that letter? Qual foi o título desta carta? They shall look upon the one whom they have pierced. Olhe para a cruz, olhe para aquele a quem vocês crucificaram. They shall look upon the one whom their sins have crucified and pierced. Nós temos que olhar para aquele aonde os pecados foram pregados e por nós foi crucificado. Not telling him to come down from the cross, Não pedir, olhando para ele, pedir para ele descer da cruz. but thanking him that he is in a way still on the cross. Mas olhando para ele, dessa maneira, ele ainda está na cruz. And then, of course, when Jesus would not come down from that cross, E é claro, quando Jesus não desceu da cruz, the woman began to be furious and give the dirtiest banquet to Jesus. como Jesus não descia da cruz, a mulher começou a ficar furiosa e a dizer palavras terríveis para Jesus. And then I knew Jesus had won the victory. E aí eu sabia que Jesus já tinha ganhado a vitória, já tinha sido vitorioso. Or rather, his victory 2,000 years ago would now become a reality. Porque a vitória que ele adquiriu há 2000 anos atrás se tornava naquele momento realidade. So what I had to do? Então o que eu tive que fazer? Nothing. Nada, But say the beautiful words of the Mass mas repetir as palavras da missa, after the consecration. depois da consagração. Lord, by your cross and resurrection you have set us free. Senhor, pela sua cruz e pela sua ressurreição, o Senhor nos libertou. You are the Savior of the world. Tu és o Salvador do mundo. Say that together. Digam isso juntos. Tu és o Salvador do mundo. Before that, Lord, by your cross and resurrection you have set us free. Senhor, por sua cruz And e resurrection, ressurreição, you have set us free. o Senhor nos libertou. Vamos repetir? Repeat that. Senhor, por sua cruz You are the Savior of the world. tu és o Salvador do mundo. So did I make a prayer for deliverance? Então eu fiz uma oração por libertação por aquela pessoa? No, Não. because Jesus was on the cross. Mas porque Jesus já estava na cruz. I said, Jesus, you know what to do. Eu disse, Jesus, tu sabes o que fazer. You died for this woman. Tu morrestes por essa mulher. And I said the words of the Mass. E eu disse agora as palavras que dissemos na Lord, by missa. your cross and resurrection you have set her free. Jesus, por sua morte e ressurreição, nos libertaste. You are her Savior. Tu és o Salvador. And the woman fell down like unconscious. E a mulher caiu ela caiu inconsciente. And when she got up by herself, E quando ela se levantou sozinha, she was completely free. estava completamente liberta. Give the Lord a big clap. Vamos aplaudir o Senhor. This is not the end of the story. Isso também não é o fim da história. There is a story behind the story. Existe uma história por detrás dessa história. Because when I was praying for her Porque quando eu estava orando por ela, silently, silenciosamente, at one point I asked her, why did you come into this woman?
Em determinado momento da oração, eu perguntei para ele, por que você veio, por que você possuiu essa mulher? And somehow, by the power of the Spirit, she was forced to tell me the reason. E pelo poder do Espírito Santo, de alguma maneira, ele teve que me dizer o motivo. He said one day this lady who was then a young girl before marriage, she was still a girl, Quando essa mulher ainda era jovem, antes de casar, she was going to church. ela estava indo para a igreja. And to go to the church, she had to pass under a tree. E para ir para a igreja, ela tinha que passar por debaixo de uma árvore. Now there are certain trees in India which are supposed to be holy trees. Tem algumas árvores na Índia que supõem-se ser santas, árvores santas. But whether they are really holy, I don't know. Agora, se elas são santas mesmo, eu não sei. So the evil spirit told me Então, o Espírito me respondeu. she was passing under the tree, Ela estava passando por debaixo de uma árvore. and I was sitting on that E tree. eu estava sentado naquela árvore. And when she passed under the tree, I looked at her, E quando ela passou por debaixo da árvore, eu olhei para ela. and she was very beautiful. E ela era muito bonita. And I fell in love with E eu her, me apaixonei por ela. and I entered her. E eu entrei nela. Therefore, when you come to India, don't go under trees. Se vocês forem à Índia, não passem debaixo das árvores. Now you may wonder, how could the evil one enter a young girl passing under a tree? Vocês podem estar pensando, como é que o inimigo pode entrar, possuir, né, uma jovenzinha que está passando debaixo de uma árvore? So when I spoke to this woman afterwards, Quando depois eu conversei com essa mulher, she told me her story. ela contou-me então a sua história. When she was a teenager, Quando ela era uma adolescente, she wanted to join the convent and become a nun. ela queria entrar para o convento e se tornar uma freira. But the parents wanted her to get married. Mas os pais queriam que ela se casasse. And she was very angry E ela ficou com muita and began raiva. to be harsh to her parents E começou a ser rude com os seus and not pais. obey them. Começou a desobedecer os pais. Now, becoming a nun is a good thing, Sim, se tornar uma freira é uma coisa muito boa. but perhaps it is not God's will. Mas quem sabe essa não era a vontade de Deus, não fosse a vontade de Deus. It's not a question to know whether something is good or bad, A questão não é algo ser bom ou ser ruim, but is it God's will? mas a vontade de Deus, essa era a vontade de Deus na vida dela. That's why Jesus prayed in the Garden of Gethsemane, not my will, but your will be Por isso done. Jesus no jardim do Getsemane falou para o Senhor que seja feita a tua vontade, mas não a minha. And Jesus taught us the Our Father to say, thy will be done. E Jesus disse para o Pai, né? Sua vontade, tudo seja feito de acordo com a sua vontade. But she was adamant that she wanted to become a nun. Mas ela não admitia não ser uma freira. Instead of finding out whether it was God's will. E ela não ficou assim ofendida por aquela não ser a vontade de Deus. And therefore she had a great resentment and bitterness against her parents. E aí, contra os pais, ela criou no coração uma amargura e uma raiva muito grande. Her heart was filled with resentment and anger. Um sentimento de ressentimento, raiva. And it was in that state she went to church and passed under that tree. E foi com esses sentimentos que, ao ir para a igreja, ela passou por debaixo daquela árvore. And that anger and resentment opened herself to demonic interference. E aqueles sentimentos fizeram com que ela tivesse aberta para o inimigo entrar no coração, nos sentimentos dela. So knowing what the devil had told me, Sabendo já o que o inimigo, o demônio já tinha me dito, I just asked her, tell me, when you went to the church and you passed under the tree, did anything happen? eu perguntei então para ela, quando você estava passando por aquela árvore, indo para a igreja, aconteceu alguma coisa? She said, yes, one day a flower fell upon me. Ela disse sim, uma flor caiu em cima de mim. I searched all over, but there was no flower.
Eu tive um sentimento de que uma flor estava caindo em cima da minha cabeça, mas eu olhei à minha volta e não vi nenhuma flor. She thought it was a flower, Ela achou que fosse uma flor, but I knew better it was something else. mas com certeza era uma outra coisa. It is our emotional disturbance that often opens us to diabolical attacks. É a nossa opressão, os nossos sentimentos ruins que abrem o nosso coração para que a gente possa ser atacado, invadido. And then she told me from that time everything was going wrong within her. Ela disse que a partir daquele momento tudo na vida dela começou a dar errado. She says for my marriage I had to be carried in a chair to church. Ela disse no meu casamento eu tive que ser carregada para a igreja. My mother had to tell me to say the words I do when the priest asked me, will you take so and so as my husband? Ela disse que a mãe, quando o padre perguntou, você aceita esse homem como seu esposo? A mãe é que teve que falar para ela repetir, porque ela não conseguia. I was in a daze. Ela estava assim completamente fora do mundo, completamente perturbada. When I looked at my wedding photograph, Quando ela olha para as fotos do casamento, I'm there in the wedding photograph in a daze. quando ela olha para as fotos do casamento, para o álbum, ela percebe que ela não estava ali, ela estava completamente fora daquele momento. And then I knew that was what had happened to her. E aí então eu pude compreender o que realmente havia acontecido com ela. And now she was so grateful, she felt free for the first time. E aí depois disso ela estava sentindo uma gratidão muito grande, se sentindo livre pela primeira vez. And I helped her to repent and to forgive her parents Então eu ajudei para que ela pudesse perdoar os pais, se arrepender and to accept her marriage as God's will for her life. e aceitar o casamento dela como a vontade de Deus para a sua vida. Is that the end of the story? E esse é o fim da história? Not yet. Ainda não. Because now, as I was concluding talking to her, Porque no momento que eu estava concluindo a minha conversa com ela, I noticed that she was pregnant. eu percebi que ela estava grávida. She seemed to be 9 months pregnant. E ela parecia já estar com 9 meses de gravidez. So I said, well, even now you are pregnant. E eu disse, olha, você inclusive está grávida. And then she told me this. E ela me disse o seguinte, Everybody asked me this question. todo mundo me faz a seguinte pergunta. I've already got 3 grown-up children. Eu já tenho 3 filhos adultos já, grandes. I'm not pregnant. Eu não estou grávida. But I've been like this even before my marriage. Mas eu estou nesse estado, mesmo até antes de casar, eu já me encontrava assim. And then she remembered I began to be like pregnant from the time when that flower fell upon me. E aí ela lembrou que ela começou a sentir, ela começou a ter um sentimento de gravidez no momento em que ela achou que uma flor estava caindo sobre a cabeça dela. And you know it was not a flower. E eu já sabia que não era uma flor. And I realized the evil one entered into her E eu percebi que o inimigo então havia entrado no corpo dela. and made her to be like pregnant E fez ela ter um sentimento de como se ela estivesse grávida. because he didn't want her to marry anyone. Porque ele não queria que ela se casasse com mais ninguém. As he told me, he was in love with her. Porque ele havia me dito que ele estava apaixonado por ela. He wanted her for himself. E ele a queria somente para ele. So what did I do? Então o que foi que eu fiz? I took her back to the crucifix. Eu a levei de volta adiante do crucifixo. And I felt I had not finished the work of God. Porque eu senti que eu não havia ainda terminado o trabalho que Deus queria que eu fizesse. I felt that pregnancy was still a sign that the evil one was still holding her. E eu percebi que aquilo era um sinal de que o inimigo ainda estava ainda perturbando aquela So pessoa. when I took her before the crucifix Quando eu a levei para diante da cruz, and I prayed over her shortly, e eu fiz uma pequena oração por ela, she fell on the ground. ela caiu outra vez no chão, And there she was e lá estava ela, on the ground, no chão, like semi-conscious, semi-inconsciente, 9 months pregnant. 9 months com pregnant. 9 meses de gravidez. And I knew from what I had heard, it was not a natural pregnancy. E eu já sabia que aquilo não era uma gravidez natural.
So what did I do? Então, o que foi que eu fiz? I put my hand just above her stomach, Eu coloquei a minha mão em cima do estômago dela, just touching it a bit. tocando levemente o And I estômago. said, in the name of Jesus, I command you to leave her. E eu disse, em nome de Jesus, saia de dentro dessa pessoa. And the moment I said that, E no momento em que eu fiz essa oração, my hand went down. a minha mão desceu. The pregnancy disappeared. Toda aquela inchaço da barriga desapareceu. There's instant delivery, Foi uma libertação instantânea. rather instant deliverance. Uma libertação instantânea. I can never forget that story. E eu não posso esquecer daquela história. I wish you had seen that with your own eyes. I wish you had seen it with your own eyes. Eu gostaria que vocês tivessem visto o que eu vi com seus próprios olhos. How is because Jesus has died on the cross, we are being saved. Porque Jesus morreu na cruz, por isso nós somos salvos. And for this case, the sign of our deliverance was delivery. E nesse caso dessa pessoa, o sinal da libertação foi rezar pela libertação naquele momento. Not a natural delivery, Não foi uma libertação natural not by cesarean operation. e nem também uma Cesarean operation, they não cut the foi uma stomach, operação cesariana, but by a supernatural operation. foi uma operação sobrenatural. The work of the Holy Spirit. O trabalho do Espírito, obra do Espírito Santo de The work Deus. of Jesus who died for us on the cross. A obra de Jesus que morreu por nós na cruz. Amen. Amém. In the words of the Roman soldier, we say at Mass every E day, nós dizemos essas palavras que esse soldado romano disse todos os dias nas missas. Lord, I'm not worthy that you come into my heart. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, You have already spoken the word, mas dizei uma só palavra. and I know that word has healed me. E eu sei que essa palavra irá me curar. And Jesus says, no, I want to come. Jesus disse, não, eu quero ir até tua casa. And the priest says, this is the body of Christ. E o sacerdote diz, este é o corpo de Cristo. And you say, Amen. E nós dizemos o quê? Amém. And Jesus comes into your heart. E aí Jesus entra no nosso coração. What Jesus? What Jesus? Que Jesus? The crucified and risen Jesus. Qual é o Jesus que entra? O Jesus crucificado e ressuscitado. Let us now pray to Jesus in our heart. Vamos então rezar para Jesus que está no nosso coração. You can put your hands like this. Coloquem as mãos de vocês assim, nesse sentido de estarem As a recebendo. sign of surrender to God, Esse é um sinal de rendição, de entrega a Deus. of any problem you have, Entregando assim com esse sinal qualquer problema que vocês possam estar and as vivendo. a sign that you're ready to accept any solution, anything God wants to give you. Sinal de que você aceitará qualquer solução, qualquer coisa que o Senhor tenha planejado para você dentro desta situação. Lord Jesus, Senhor Jesus, I thank and I praise you eu te agradeço e te louvo, for having died on the cross for me. porque o Senhor morreu na cruz por mim, You have died for me, e o Senhor morreu por mim, and by your wounds you're healing me. e por suas chagas o Senhor está me curando. Lord Jesus, you remained on the cross Jesus, tu permanecestes na cruz only that I may be healed and made new. só para que eu pudesse ser renovado e curado. And Lord, you have now today come into my heart. Jesus, eu te dou permissão para que tu entres em meu coração. You're the same Jesus that healed everyone in Galilee. Tu és aquele mesmo Jesus que curou tantas pessoas na Galileia. I ask you now to heal me totally. Eu te peço que me cures agora por completo.
of every disease I may be having in my body, de qualquer doença que eu possa estar tendo no meu corpo, of every emotional hurt I may be having in my heart, de qualquer doença emocional que eu possa ter em meu coração, of every sin that is still not forgiven. de qualquer pecado que ainda não consegui me livrar, que eu ainda não consegui perdoar. And Lord Jesus, I therefore thank you for dying on the cross for me. Jesus, eu te agradeço por morrer na cruz por mim. Lord, I believe that you have set me free from every burden. Jesus, eu creio que tu estás me libertando de todo o fardo. Every burden of sin, of emotional hurt, and of physical sickness. Todo o fardo do pecado, das feridas emocionais e das doenças físicas. And Lord, I believe that you have instead given me a new faith, a new life, a new vision. Eu creio, Senhor, que você está me dando uma nova vida, uma nova visão. I now offer myself to you totally, E eu me entrego a Ti por completamente, inteiramente. that you may heal me totally. Para que o Senhor possa me curar completamente. I bring to you my family. Eu coloco diante de ti agora, Jesus, minha família. I bring to you my marriage. Eu coloco o meu casamento diante de I Ti. bring to you my children. Eu coloco os meus filhos diante de Ti. I bring to you every friend I have. Eu coloco diante de Ti tudo aquilo que eu trago no meu coração. Lord, I bring to you especially those who are burdened by alcoholism or drug addiction. Senhor, eu coloco diante, apresento, Senhor, todos aqueles que estão carregando o fardo do alcoolismo e das drogas. But those that have been hypnotized by this new religious movements. Aqueles que estão sendo, Senhor, perturbados por novas buscas de religião. But those who have been deceived by different forms of Satanism. Aqueles que têm sido enganados por formas diferentes de satanismo. And Lord Jesus, I therefore make my prayer. E assim, Senhor, eu faço a minha oração. Lord, by your cross and resurrection, you are setting me free. Senhor, por sua morte e ressurreição, o Senhor está me libertando. Lord, by your cross and resurrection, you're giving me a new life. Por sua morte e ressurreição, o Senhor está me dando uma nova vida. I bring to you especially the one intention that is close to my heart. Eu coloco diante de Ti, Senhor, aquela intenção que está bem dentro do meu coração. The person that needs your healing most at this moment. Eu te apresento, Jesus, aquela pessoa que mais precisa da sua cura neste momento. And Lord, I also pray for my country, Brazil, Eu também te peço, Senhor, pelo meu país, o Brasil, for the government, pelo governo, the civil servants, os funcionários públicos, the army and the police, a polícia e o exército, and all the people of Brazil, whatever be their beliefs and faith. e por todas as pessoas do Brasil, qualquer que seja a sua crença, a sua fé. Lord, you died for each one of them. Porque o Senhor morreu por cada um deles. I therefore offer this land of Brazil to your sacred heart. Portanto, Senhor, eu ofereço essa terra do Brasil ao seu sagrado coração. I offer to you the people of my country. Te ofereço, Senhor, o povo do meu país. I offer to you the church in Brazil. Te ofereço, Senhor, a igreja no Brasil. And offer to you this program being held these 3 days. E também, Senhor, eu te ofereço todo este encontro, Senhor. Lord, I know that what you did in the Gospels you'll do these days. Eu sei, Senhor, que as palavras do teu evangelho ainda estão vivas nos dias de hoje. That you'll never let anyone go empty. Sei que o Senhor não deixará ninguém sair daqui de mãos vazias. That you'll never let anyone go empty-handed. Ninguém sairá daqui de mãos vazias. For Lord, I believe in your beautiful promise. Eu creio, Senhor, na sua belíssima promessa. I have come to give life. Eu vim para dar vida. I've come to give life in abundance. Eu vim para dar vida e vida em I've abundância. come to give life in its fullness. Eu vim para dar vida e vida em plenitude. Thank you, Jesus, Obrigada, Jesus, for coming into my heart.
por chegar por entrar no meu coração and make me a new creation. e fazer de mim uma nova criatura. Jesus. Muito obrigada, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigada, Thank you, Jesus. Jesus. Obrigada, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigada, Thank you, Jesus. Jesus. Obrigada, Thank you, Jesus. Jesus. Obrigada, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus.